Boa noite. Boa noite, Gabriele. Boa noite. Então, nós vamos dar início à nossa terceira aula do nosso curso de evangelismo de crianças. Hoje é a quarta aula, mas a terceira aula deixei uma tarefa, né? Obrigada que a Gabriele já enviou a tarefa. Boa noite, Fátima. Boa noite, Camila. Vou fazer a oração para iniciar a nossa aula de hoje, tá? Querido Deus, quero te agradecer imensamente pela sua proteção e também por todo o seu amor, toda a sua bondade para conosco. Muito obrigada, que o Senhor conduza essa aula para que a tua palavra possa ser valorizada e que possamos aprender juntos a ensinar a tua maravilhosa palavra para as crianças. Que essas crianças Amém. sejam salvas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Boa Camila. noite, senhora. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Já vou iniciar mostrando então a aula para vocês, tá? Vocês só desliguem os microfones, por gentileza. Então, na nossa aula 3, nós vamos falar da lição bíblica. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Muito bem. Nós já tivemos uma aula sobre a lição bíblica e a gente aprendeu, então, alguns pontos já a respeito da lição, como ela deve ser ensinada. Vocês se lembram da história que foi contada para vocês? Qual foi a história que vocês aprenderam na última aula? A parábola do Semeador. muito bem. Tá? Só um instante, por favor. Acho que não entrou ninguém, né? Acho que não, professora. Deu a impressão que tinha entrado alguém. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da importância do recurso visual na apresentação da lição. O recurso visual, ele é de extrema importância porque ele precisa prender a atenção do aluno. E além de prender a atenção do aluno, o recurso precisa esclarecer a mensagem que está sendo ensinada. O recurso também, ele serve para nos ajudar a fixar o ensino na memória, principalmente para a criança. Tanto adultos, mas principalmente a criança, ela se lembra com muito mais facilidade daquilo que ela vê. É uma memória, como se ela tivesse uma memória fotográfica. Quando a criança vê algo, ela se lembra com mais facilidade e muito melhor. Por exemplo, olha, um exemplo de visual. As tábuas do testemunho que Moisés quebrou. Deus escreveu os mandamentos na tábua. Então, quando a gente vai ensinar essa lição, se a gente leva um visual no formato das tábuas em que estavam escritos os 10 mandamentos, isso chama muito a atenção da criança. Para quem não sabe, não conhece a lição de Moisés, está no livro de Êxodo, capítulo 32, e no versículo 19 é onde ele quebra as tábuas. Será que agora entrou alguém? Fui eu que eu entrei pelo notebook, Kelly. Ah, tá. Ok. Então, as figuras também foram usadas na Bíblia como ilustração. Tá? Por exemplo, quando Jesus estava nos ensinando, ensinando os discípulos a respeito de que eles não precisavam ficar preocupados com relação
ao que eles iam comer, nem beber, nem ao que eles iam vestir, Jesus mencionou os lírios do campo. Ele falou: olhem os lírios do campo. Eles não tecem, quer dizer, os lírios não costuram, nem fiam, mas, no entanto, eles se vestem assim com muito mais elegância do que o próprio Salomão. O rei Salomão foi o rei mais chique da Bíblia, porque ele foi o rei em que teve mais riqueza no seu reinado, e a Bíblia menciona que ele se vestia assim, no estilo, né? Então, Jesus mencionou os lírios do campo, além de outras ilustrações. Vocês podem perceber que nas parábolas, por exemplo, Jesus usa muita ilustração, porque ele usa as figuras daqui da terra para que a gente possa aprender sobre o reino dos céus. Jesus também mencionou as aves do céu. Olha as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai Celestial alimenta cada uma delas. Jesus falou sobre o sal da terra, além de outras ilustrações. Então, nós podemos ver como que é importante ter ilustração para ensinar as lições. E quais são algumas instruções para o uso dos recursos visuais? Então, a gente usa os recursos para mostrar as verdades da lição. Os recursos devem ser adequados à lição que a gente vai ensinar. E também deve ser de fácil identificação. Por exemplo, essa figura aqui, o que tem nessa figura que vocês estão vendo? Uma pessoa pode falar, por favor. Uma cesta cheia de pães e peixes. Pães e peixes. Qual lição lembra vocês dessa figura? Qual história bíblica? Lembra de quando Multiplicação Deus... dos pães. Multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então, quando a gente vai ensinar uma lição bíblica, a gente precisa preparar o visual de acordo com a lição, tanto com as verdades que a gente quer ensinar, e também de acordo com o que está acontecendo na lição. Precisa estar de acordo, tá? E precisa ser fácil da criança identificar. Outras instruções são o seguinte: mesmo com tanta instrução a respeito do visual, que deve estar de acordo, com a lição, que deve ser de fácil identificação pelas crianças, a gente não deve depender desses visuais. Tá? Porque, de repente, você chegou na hora e falou: nossa, e agora? Esqueci o visual. Não vou fazer mais a aula. Não. Aí entra aquela criatividade, aquele jogo de cintura que o professor tem que ter de interpretar, de modificar as expressões faciais, a voz, fazer o gesto, como se ele fosse encenar mesmo, como se ele fosse, não. O professor vai encenar uma história daí. Mas a gente não deve ficar preso no visual, que sem o visual a lição não sai. Porque é a ação do poder do Espírito Santo que vai convencer as crianças que elas são pecadoras e que elas precisam de um Salvador. Então, esse visual é apenas um recurso para que a gente possa alcançar o objetivo, que é de explicar o plano de salvação para cada criança. Essa figura lembra qual lição para vocês? Vamos ver. Jonas. Foi a primeira que eu pensei. Eu ia falar, bom, eu pensei em Jonas, mas alguém poderia falar Arca de Noé, poderia falar a criação, estava valendo também, sabe? Quando eu coloquei, eu pensei em Jonas. Então, o visual, ele precisa representar a lição, mas a gente não pode ficar só dependendo dele, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a organização do roteiro. Na última aula foi pedido para vocês, para que vocês pudessem organizar um roteiro sobre a lição do semeador. A Gabriele fez de outra parábola, mas não tem problema, tá, Gabriele? Vai valer do mesmo jeito. E o que precisa ter nesse roteiro?
esse roteiro também é algo que a gente não deve ficar preso nele. Por quê? Quando a gente vai ensinar a lição, a gente não vai ficar lendo a lição para a criança, certo? A gente não vai ficar lendo lá, olha, então, Jesus estava contando uma parábola que um semeador saiu para semear uma semente. E aí, então a gente não vai ler no roteiro. Pedir para vocês escreverem, porque nós, professores, precisamos desenvolver essa habilidade de organizar um roteiro, de saber como começar, como dar andamento na lição e como terminar, tá? Então, a lição, o roteiro, precisa ter uma breve introdução, ser interessante, ilustrar um pouquinho aqui sobre aquilo que vai ser ensinado, e principalmente tem que despertar a atenção da criança para a história. Ela tem que, ficar antenada. Pode ser uma pergunta, pode ser uma ilustração, pode ser uma breve recapitulação da história anterior. Não é contar toda a história de novo, tá? Porque às vezes a gente pode ser que a gente se sinta, não preparou a história direito, não sabe direito a história daquele dia. Aí, em vez de recapitular, conta toda a história da semana passada e um pedacinho da história do dia. Não, introdução é curtinha, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, o desenvolvimento. No desenvolvimento, vou dar um exemplo aqui da organização do roteiro na introdução. Por exemplo, na história da criação, como que a gente pode introduzir a lição? A gente pode introduzir da seguinte maneira: olha, vocês crianças, todos vocês que estão aqui, vocês nasceram, não nasceram? As crianças vão dizer o quê? Claro que a gente nasceu, professora. Então, todos vocês que nasceram, vocês têm um documento que mostra onde estão escritos os dados de quando vocês nasceram. O dia, o nome do pai, o nome da mãe, as informações do seu nascimento. Você sabia que a nossa Terra, o planeta onde a gente mora, a Terra, o mundo que existe, também nasceu? E sabe onde está escrito todos os dados sobre o nascimento da Terra? Está escrito aqui neste livro, que é a palavra de Deus. Os dados do seu nascimento estão na sua certidão de nascimento. Os dados, as informações sobre o nascimento da Terra estão escritas aqui no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E aí, então, começa a desenrolar a história. Tem que ser assim, breve, e tem que despertar o interesse da criança. No desenvolvimento, tudo o professor tem que treinar, tá? Ele tem que visualizar para si primeiro aquela história, né? O professor, quando vai estudar a lição, ele precisa entrar na história, como se ele tivesse, você fecha os olhos e como se você estivesse vivendo aquela história. Por exemplo, quando eu penso na história de Daniel na Cova dos Leões, que foi a lição do dia em que eu me converti na escola dominical, mas eu fico tão maravilhada que eu fico imaginando assim, como se eu estivesse lá no cantinho, olhando Daniel sentado e vendo os leões passeando por aquela cova, e Daniel tranquilo, sossegado, e os leões lá assim, olhando e cuidando do Daniel. Então a gente precisa imaginar, observar a sequência dos fatos da lição, o que acontece primeiro. Por isso é importante organizar isso no roteiro. Então, olha lá, no roteiro você vai escrever o que você vai fazer de introdução para despertar, se você vai usar uma pergunta, uma ilustração ou uma recapitulação. Aí, você vai visualizar a história e vai organizar no seu roteiro a sequência dos fatos. Pode ser por tópicos, ou pode colocar Daniel orava a Deus. 2, os invejosos começaram a vigiar a vida de Daniel. 3,
Os invejosos foram fazer fofoca pro rei. E assim você vai listando a sua sequência dos fatos, tá? E aí, tem um ponto que é muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito, muito importante. É a aplicação de um objetivo e o apelo. O que é essa aplicação? A aplicação é o alvo da lição para aquele dia. O que a gente quer ensinar? Por exemplo, na história de Daniel, na Cova dos Leões, o alvo da lição pode ser que é importante a gente permanecer firme no temor do Senhor. Daniel não negou a Deus, ele continuou orando 3 vezes ao dia. E outra coisa, o apelo. O apelo é aquele convite que a gente vai fazer para a criança receber Jesus como seu Salvador. Então, tem duas situações. Ali na nossa salinha, ou no clubinho, ou na sala do sábado, ou na escola dominical no domingo, não sei como é que você chama a sua reunião com as suas crianças. Mas vocês vão ter 2 tipos de crianças. Crianças que já são salvas, normalmente, e crianças que ainda não são. As crianças salvas, elas precisam tomar uma decisão de acordo com o alvo principal da lição. Porque a gente quer que aquela criança cresça espiritualmente, certo? Então, por exemplo, a gente pode ensinar uma lição, no caso de Jonas, que a gente deve obedecer a Deus, que o que a gente não deve desobedecer, que é a mesma coisa. Na lição de Daniel, nós devemos continuar orando a Deus, mesmo que as circunstâncias queiram nos proibir. Então, tem várias lições. Então, a criança salva, não que essas aplicações não sirvam para as crianças que não são salvas. Todas servem, tá? Mas, para a criança que não é salva, tem uma aplicação especial, né? A criança que não é salva, ela deve ter a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Vocês se lembram que, quando falei na outra história para vocês, a respeito da lição bíblica, que o plano de salvação, ele precisa ser ensinado no decorrer da história, certo? O plano de salvação, a criança precisa saber do amor de Deus, precisa saber que o pecado separou o homem de Deus e também as crianças, precisa saber que Jesus deu a vida por nós, precisa saber que Jesus ressuscitou e ele promete a vida eterna para todo aquele que crê. Então, o plano de salvação, ele precisa ser explicado durante a lição. E aí, toda criança precisa ter essa oportunidade de receber Jesus como Salvador. E esse ensaio, o que é? O ensaio é justamente ensaiar tudo isso. Quais são as ações, então, do professor? O professor precisa estudar a sua lição na Bíblia, primeiro. Vou contar a lição da parábola do semeador. É Mateus, capítulo 13, né? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente lê na Bíblia. Depois que a gente leu na Bíblia, aí a gente vai escrever um roteiro, como foi pedido para vocês e como eu acabei de explicar, com introdução, desenvolvimento e a finalização com a aplicação e o apelo. E aí, você vai ensaiar isso, ensaiar como que você vai desenvolver, como que você vai ensinar essa história. Vou falar mais um pouquinho do ensaio. O ensaio é como se a gente fosse dar uma de louca, tá? Não é dar uma de louca gritando, não. É assim, é falar sozinho mesmo, tá? Você lê na Bíblia e você conversar, como se você faz de conta que tem as crianças sentadas assim na sua frente, ou você pode fazer isso
imaginando as crianças na sua frente, ou você pode fazer isso olhando para o espelho. Eu treinei muito olhando no espelho. Então, um dia Jesus contou uma história a respeito de um semeador, e daí você vai falando, e explicando, e treinando, e ensaiando a sua lição. Marca o tempo que deu a sua lição, tá? Isso também é muito importante. Aí, agora vamos falar um pouquinho sobre o apelo. Antes de entrar no apelo, só vou parar um minutinho e quero saber um pouquinho, bem rapidinho, da Gabriele. Gabriele, você sentiu dificuldade em escrever o roteiro da sua lição? Não, foi bem fácil até. Eu usei as dicas que você passou na outra aula. Isso mesmo. Tranquilo, então, né? Você chegou a ensaiar o roteiro como se você fosse ensinar ou não? Sim, ajuda bastante. Mas você não marcou tempo ainda. Tempo não, porque foi para eu aprender, né? Uhum. Mas teve um certo tempo, igual você falou, acho que era 15 minutos, né? Desculpa. Camila, você também fez, né, o seu roteiro. Você Sim. sentiu dificuldade na escrita do roteiro? Como é que foi? Não senti dificuldade, não. Foi tranquilo? Sim. Você chegou a ensaiar ou não? Não Não cheguei. ensaiou. Tá. Não. Então, a Gabriele que ensaiou, pode ensaiar de novo e marcar o tempo, tá, Gabriele? Que você já ensaiou para você aprender. A Camila pode ensaiar, tá? Seu roteiro. Sim. E a Fátima, você sentiu dificuldade na produção do seu roteiro? Não, professora. Foi tudo tranquilo, até porque eu acredito também que o texto ajudou bastante, né? O texto que a senhora passou para nós. Ele é Tá. bem simples, né? E ajudou bastante. Isso mesmo, mas você chegou a ensaiar? Não, Não? Então, tenta ensaiar também, tá? Aí, a Camila e a Fátima, que ainda não ensaiaram, vocês podem ensaiar primeiro, se quiser ensaiar sem marcar o tempo, aí depois que ensaiou algumas vezes, que você acha que você que tá bom, que você já consegue desenvolver bem a história, aí você pode ensaiar anotando o tempo, tá bom? Sim. Tá. Então, vamos ver um pouquinho a respeito sobre o apelo, que é uma parte muito importante, tá? O apelo é o convite para as crianças que não são salvas receberem Jesus como seu salvador pessoal. Por que receber Jesus como seu salvador pessoal? Porque a salvação ela é individual. Cada um é que vai receber, ter a oportunidade de ouvir e crer e receber Jesus como seu salvador. Não é porque a mãe é salva que o filho vai ser salvo, nem o pai, nem os irmãos. Não é porque a família toda vai na igreja que aquela criança está salva. Então, por isso a importância das crianças ouvirem o plano de salvação e terem a oportunidade de receber Jesus como Salvador. E aí, quais são algumas características do apelo? Bom, o apelo ele precisa ser bem claro. A criança tem que entender exatamente o que se espera que ela faça e o porquê. O que a gente espera que a criança faça? Que ela receba Jesus como Salvador. Por quê? Porque ela precisa de um Salvador para poder se unir de novo a Deus e ter a certeza de que vai para o céu quando Jesus voltar. Outra coisa importante é que o apelo ele precisa ser breve. Tá? A gente não deve ficar muito tempo fazendo o apelo, porque quando o apelo, o nome já diz, apelar
é a gente pedir incessantemente. Mas nesse caso, o apelo, ele é apenas um convite. Tá? A gente não vai forçar a criança. Precisa ser voluntária a decisão dela receber Jesus como Salvador. Eu não sei se vocês já ouviram histórias assim, mas eu já ouvi testemunho de alguns pastores em pregação, que muitas vezes, às vezes o pastor está lá fazendo o apelo e pede, e fala tanto se a pessoa quer aceitar Jesus como Salvador, que aí alguém levanta a mão, e aí depois, na hora de perguntar, a pessoa responde assim, não, eu levantei a mão porque eu fiquei com tanta pena daquele pastor, que ele ficou falando e pedindo tanto, e ninguém levantava a mão, daí eu levantei. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas acontece, né? Então, a criança, ela precisa ouvir um apelo breve, porque a decisão dela tem que ser voluntária, tá? E por que o apelo tem que ser pessoal? Tem que ter um direcionamento. Aí, como é que a gente vai falar? A gente vai olhar para a criança e dizer assim, coloquei ali, né? Criança, fulana, Maria, se você quer receber Jesus como seu Salvador, então você fica depois da aula para você falar comigo, tá bom? O apelo, ela vai ter feito já para você direcionar ela, você não vai sair perguntando para cada um. Porque se for numa escolinha que tem uma salinha que tem umas 20 crianças, você não vai dizer o nome de cada uma e dizer isso. Normalmente, eu vou falar já já, né? A gente pede que a criança dê um sinal de que ela quer receber Jesus, tá? A gente não deve dizer se alguém quer ou qualquer um que queira, né? A gente deve enfatizar a decisão pela vontade. Se você quer. E aí, dizer o nome da criança quando ela fizer um sinal de que ela quer, tá? Por exemplo, se a gente jogar as palavras assim, sem falar o nome, né, para quem deu o sinal. Ah, se você quer receber Jesus, fica para você falar comigo depois. Ou a gente fala assim, qualquer um que está aí sentado, se você quer receber Jesus, então aí isso não é direcionado, tá? Um visual que normalmente nós costumamos usar, que é utilizado para apelo e indicado, ele é o livro sem palavras, né? Ele pode ser usado, acho que eu coloquei, ele serve também como aconselhamento. Vou pular uns slides, depois eu mudo a ordem, tá? Vou colocar esse aqui, ó. Passos a seguir para o apelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer um sinal para a gente saber quem vai responder positivamente ao apelo. A gente pode pedir para a criança levantar a mão, a gente pode pedir para ela ficar em pé. Normalmente, ficar em pé, às vezes a criança fica mais envergonhada, né? Mas levantar a mão, então, a gente pode fazer o apelo num momento de oração, pedir para todas as crianças baixarem a cabeça, e aí, enquanto você explicou e fez aquele convite do apelo, você pode dizer, enquanto todo mundo está aí de cabecinha baixa, você pode levantar a sua mão como um sinal que você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, quando está todo mundo de cabeça baixa, a criança levanta a mão. Por que é importante não pedir para levantar a mão com todo mundo olhando? Porque criança, você já viu, né? Um levanta a mão, o outro não sabe nem por que, todo mundo quer levantar também. E aí, a gente pode também falar para a criança ficar depois da aula, para conversar com o professor, tá? E agora, eu vou entrar, então, na parte do aconselhamento. Quando a gente fez o convite e a criança ou levantou a mão, ou ficou em pé, ou todo mundo foi embora e a criança ficou ali sentada, ou levantou e saiu e a criança está lá na porta te esperando, né, ela respondeu positivamente ao apelo. Aí, nós vamos usar
um dos visuais. Agora eu vou mostrar para vocês o visual. Nós podemos usar o livro sem palavras. Gabriele, você conhece o livro sem palavras? Conheço. Camila, conhece? Sim. Fátima também conhece? Sim. Ótimo. Eu vou mostrar um livro sem palavras aqui. Ele apresenta a história da salvação por meio das 5 cores, né? Aqui no meu livro, eu tenho uma cor a mais, tá? Que ele representa o batismo. Mas se no momento do aconselhamento, após o apelo, você optar por não falar do batismo, pode ser até melhor, porque senão pode confundir um pouquinho a cabeça da criança. Porque daí ela pode achar que o que ela está fazendo é querer ser da igreja, querer ser crente, que tem que batizar. Então é melhor não tocar nisso no momento do aconselhamento, tá? E aí usa 5 cores, e tem um detalhe que eu quero frisar para vocês, que é o seguinte, né? Tem a cor amarelo, tá? Que fala a respeito da... Vou tirar aqui. O amarelo, que representa o céu, tá? Aí do verde vou falar depois. O azul, ele representa o batismo. O branco, né, o coração limpo. E aí, nesse treinamento que nós fomos, agora em Manaus, na semana passada, eu fiz um treinamento a respeito de evangelismo de crianças também. E aí, foi feita uma orientação para nós, como professores, evangelistas de crianças, a respeito da cor que representa o pecado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, substituir pela cor cinza. Esse material aqui que eu tenho foi um presente que eu ganhei de uma irmã de Duartina. Então, normalmente é padrão, todos vocês já viram, que as 5 cores eram, né, amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Então, se vocês forem produzir um material assim, é interessante vocês trocarem essa cor, tá? Porque hoje em dia, com essa questão de racismo, de injúria racial, essas coisas, então, a gente não pode dar nenhuma brecha para o inimigo usar aquilo que a gente fala para impedir que a gente evangelize as crianças, tá? Então, essa cor preta, que a gente fala, olha, o preto, mas simboliza o pecado, que é tudo que a gente faz de errado. Então, a indicação é que a gente substitua essa cor pela cinza, tá? E aí tem vermelho, o branco, o verde, que é o crescimento espiritual, e o azul, que é o batismo. Normalmente, essa lição é da APEC aqui no Brasil, né? Essa daqui que eu tenho, ela é americana. Mas na APEC, provavelmente alguém já viu, mas também você pode fazer a sua lição. Você pode fazer aqui nem papel duplex, que é aquele papel cartão, que é colorido dos dois lados. Você pode fazer com EVA, você pode fazer um livro, até mesmo com TNT ou feltro. Aí, criatividade, né? Você pode usar toda a criatividade que Deus te deu para você fazer o livro sem palavras para esse aconselhamento, tá? Outra coisa também que a gente usa, você pode até entregar para as crianças. Eu não sei se vocês já viram. Fátima, pode falar. Só com relação a essa cor azul, ela foi incluída recentemente, né? Até então eu não conhecia. Conhecia, O né? livro Sem Palavras com a cor azul. O livro sem palavras, né? Digamos que os primeiros que a gente conheceu, não tem o azul, mas ele pode ser incluído para representar o batismo, né? Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador e depois que ela entendeu
que o coração dela fica limpo. Então, o batismo é um sinal de obediência, porque ele vai simbolizar a nova vida com Cristo, e a gente vai fazer parte da igreja, dos irmãos, ter comunhão com os irmãos. Mas é o que eu disse, para o aconselhamento, né, no caso esse daqui, ele pode ser usado assim para um curso de um com Deus, ou para um aconselhamento, às vezes, de um adulto. Mas a criança, ela pode ficar confusa na hora do aconselhamento, né? Eu mostrei isso para vocês porque era o que eu tinha aqui. Ele tem a cor azul, mas é bom que vocês já conheceram também, tá? Mas para fazer um desse, para você usar no seu aconselhamento, duas coisas que eu aconselho você tirar. A cor preta, substituir por cinza, né? E tira o azul, tá? Fica a critério também, tá? Deixa eu... outra coisa que eu falei que eu ia mostrar para vocês é... Vocês já viram a pulseirinha também? Sim. Pode fazer. Aqui, acho que aqui você já viu, né, Gabi? A pulseirinha, ó. Deixa eu colocar aqui para eu poder ver um pouquinho vocês. A pulseirinha, ela pode ser feita assim, ó, com miçanguinha, tá? Tá dando para ver a pulseirinha? Sim. Ó, então tem a miçanguinha das cores, aí tem o amarelo, o verde, né? Porque a gente começa a falar do céu, daí do céu a gente vem para cá, nessa cor preta, que é para representar aqui. O pecado separou o homem de Deus, por isso que o amarelo está aqui numa ponta e o preto está na outra. Mas aí até as pulseirinhas é interessante substituir a cor, tá? Tirar essa miçanguinha preta e colocar cinza, certo? E aí tem o vermelho, o sangue de Cristo, o branco, o coração limpo, o batismo, que é uma obediência, e o verde, que é o crescimento espiritual, quando a pessoa começa a aprender a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Então, essa pulseirinha é linda, as crianças gostam muito, tá? Isso é facinho de fazer. Pode ser feito numa IBF, pode ser feito no final de uma série de lições. É muito legal. Outro visual não, é um recurso que a gente pode usar, é simplesmente o que a gente tem nas mãos, né? Os dedos. Então a gente pode falar sobre o polegar, falando que Deus me ama. Olha, você sabe por quê que a gente precisa de um Salvador? A gente precisa de um Salvador? Como que a gente pode compreender o amor de Deus? Deus nos ama tanto que ele mandou o seu filho, o único filho, para morrer em nosso lugar. Aí a gente fala com base no João 3,16. Mas, mesmo com todo esse amor que Deus tem por nós, a gente tem pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado. A Bíblia diz, em Romanos 3,23, que todos têm pecado, inclusive as crianças. Mas a gente tem uma esperança, é que Cristo, ele morreu por mim, ele morreu por você, e morreu por todas as pessoas. E ele diz assim, que ele morreu por nós, mesmo a gente sendo pecadores. E a Bíblia diz que quando a gente recebe a Cristo como nosso Salvador, ele se torna o Senhor da nossa vida. E a gente se torna filho de Deus. Porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas quando a gente entende que a gente tem pecado e que a gente precisa de um Salvador, algo maravilhoso acontece na nossa vida, que a gente se torna filho de Deus quando a gente recebe a Cristo. E a gente pode ter a certeza de que a gente está salvo, e que a gente vai ao céu, porque a Bíblia diz, em João 6,47, que aquele que crê, aí você pode até
deixar a Bíblia aberta em um versículo, né? Apenas. Aí você enfatiza esse versículo que diz assim, ó. Jesus disse, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É uma promessa que Jesus nos dá. Se a gente crê, a gente tem a vida eterna. Então, esse é um aconselhamento, mostrando o amor de Deus, mostrando todo o pecado, mostrando que Deus nos ama mesmo que nós somos pecadores, mostrando que a gente recebe, quando a gente recebe a Cristo, a gente se torna filho de Deus e que a gente pode ter a certeza da salvação. Outro aconselhamento é esse visual que eu vou só mostrar para vocês aqui, imprimir para mostrar para vocês. Eu tinha ele pronto, mas o meu não tá muito bonito. Bom, ó, vou mostrar duas figuras. Que é a Bíblia, tá? A mãozinha, e daí aqui ele ilustra praticamente o livro Sem Palavras, tá? Esse visual são os mesmos passos do livro Sem Palavras, mas ele tem essas figuras, tá? Então tem o céu, tá dando para ver? Não, Não. por causa que tá Não. o fundo verde. Ah, tá. Só um minutinho, peraí. Agora vocês estão vendo sem o fundo? Sim. Tá, beleza. Então, ó, agora deu para ver? Sim. Deu. Ótimo. Então, esse visual ele vai falar do céu, que o céu é a gente fala, né, do céu, que o céu é um lindo lugar, que Deus preparou o céu para que as pessoas vivessem lá, e que ele deixou tudo escrito na Bíblia para nós. E aí a gente fala que o pecado, quando entrou no mundo, ele separou o homem de Deus, todas as pessoas se tornaram pecadoras, mas tem uma solução para o pecado. Tá vendo? Tá escrito mim aqui na cruz, né? Que Cristo morreu por mim, morreu por você. Mas o fato de Cristo ter morrido por nós não nos dá, só isso não nos dá a salvação. A gente não recebe a salvação só porque Jesus morreu por nós. A gente recebe a salvação quando a gente entende que a gente tem pecado e quando a gente recebe esse presente. Aí a gente coloca aqui, usa essa mãozinha, prepara o presente, tá? E fica assim. É que acho que as outras minhas figuras devem estar na igreja, mas eu vou colocar aqui para mostrar para vocês como seria colocar o presente, né, na mãozinha. Aí, no caso, a gente prepara o visual, prepara o presente e coloca aqui e fala assim, olha, a salvação é um presente que Deus nos dá, então a gente precisa receber. Quando alguém chega para te dar um presente, você esconde a mão e fala, eu não quero. Não quero presente, eu não gosto. Quem que não gosta de presente? Todo mundo. Eu gosto. Então, olha só que presente maravilhoso que Deus nos deu. Ele nos dá a salvação de presente. Aí a gente ilustra assim a mãozinha recebendo o presente, tá? Esse visual eu vou mostrar, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês imprimirem e preparar. Antes de compartilhar, Gabriele, você já conhecia esse visual? Esse não. Fátima, Não. Camila. Não. Então, esse visual é simples também, tá? Você pode imprimir, tá? E aí tem que treinar, tá? Tem que treinar, tudo tem que treinar. Você pode treinar aí com alguém da sua casa, com seu marido, com seu filho, a Gabriele treina com a sua mãe. Você precisa treinar. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz atrás. Porque a folha de sulfite, ela
é fininho, né? Só pintar e usar assim, daí logo ele vai amassar e também não vai ficar bem firme. Daí você pode colocar uma colar na cartolina ou no papel cartão, tá? Se você quiser, o meu já tá bem velhinho, a Bíblia já tá até dobrada, eu vou fazer outro, né? Bem bonitinho. Então, você pode plastificar também, tá? Isso aqui não precisa nem aquele papel contact. Só aquela fita. Vocês conhecem uma fita pacote que é larga? Sim, a gente chama fita durex aqui. Fita durex, né? Aqui tem a fita durex, que ela é fininha, acho que não tá aqui perto de mim. Mas tem uma fita que ela é larga, chama fita pacote. Né? Só aquela fita pacote dá para você colocar por cima, coloca na frente da pintura, coloca na parte de trás, corta assim a beiradinha, e daí fica bem bonitinho, tá? Fica firme para você poder utilizar, tá bom? Esse é o recurso, esse aqui é da APEC, ele chama O Céu, Como Ir Lá. Tá? Esse é um recurso muito importante para ajudar no aconselhamento das crianças. Então, vamos ver. O céu, como ir lá, né? Tem o céu, coração sujo, a Bíblia, a cruz e o presente, né? E ele conta a história e as mãos, né? Que vai receber o presente da salvação. E conta a história da salvação, tá? Essa parte eu já falei para vocês, passos a seguir para fazer o apelo, que é estabelecer o sinal. E aí, quando uma criança responde positivamente ao apelo, então a gente vai fazer o aconselhamento usando um desses visuais. Ou a gente usa o livro sem palavras, explica para a criança o que é cada cor, ou a gente usa o céu como um lilás, ou a gente pode, vamos imaginar que é um dia que você que está mais aperreado, que você está com bastante criança, que 5 crianças aceitaram Jesus e está na hora de entregar essas crianças para os pais, aí você pode usar os dedos, né? E tem que variar, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na prática com vocês como seria a gente fazer esse aconselhamento. Só que eu vou tomar 2 minutos de intervalo, menos de 2 minutos, só para ir ao banheiro e voltar e fazer o aconselhamento, tá bom? Ok. Tá bom. Tá bom. Então, até já.
Olá, vocês estão aí? Sim. Sim. Ótimo. Então, agora Sim. vou mostrar para vocês como seria o aconselhamento, tá? Eu vou seguir na folha para não perder nenhum detalhe. E daí essa folha também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então vamos imaginar assim que você contou sua lição, você fez o apelo e uma criança levantou a mão e que- representando que ela queria aceitar Jesus. E daí você vai escolher um visual, tá? Um dos três que eu mostrei. Então vamos usar o livro sem palavras. Vou ficar aqui com a pulseirinha, tá? E aí a gente vai começar a conversa assim. A criança foi para um lugar, você vai longe de outras crianças, tá? Que o aconselhamento é individual. Então a gente faz assim. No primeiro diálogo, a criança não vai conseguir expressar por si só o desejo de aceitar a Cristo. Então vamos ver como seria. A gente vai sondar, né? Não sei se vocês usam essa palavra. A gente vai sondar se a criança realmente entendeu o que ela quer fazer. A gente diz bem assim, Aninha, o que você quer falar comigo? Daí a gente deixa ela responder, né? Se ela falar assim, professora, eu não sei. Aí a gente já sabe que ela não entendeu ainda, tá? Então a gente fala assim, Aninha, você lembra que você queria falar comigo? Daí, se ela não disser nada, a gente diz assim, então, olha, então vamos fazer o seguinte. Aninha, na próxima vez que você vier na nossa escola dominical, no nosso clubinho, você presta bem atenção na lição e quando você lembrar o que você veio falar comigo, você pode vir aqui de novo para a gente conversar, tá bom? Espero você na nossa próxima aula, tá? Um beijo, fica com Deus. E aí a gente já dispensa a criança com quem vai levá-la embora, tá? A gente pode dar um abraço na criança, né, para se despedir. Agora, não sei como que está sendo o cumprimento de vocês depois da pandemia. Às vezes é melhor nem abraçar, né? Só dizer, olha, te espero na próxima aula, tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo, tá? Aí, no segundo diálogo, vamos imaginar que a criança levantou a mão, foi para conversar com a gente no final da aula. E daí a criança expressa o desejo de aceitar Jesus. É. Pode falar. Quer perguntar alguma Sem coisa? querer, professora. Sem Tudo querer. bem. Tá, tudo bem, não tem problema. Então, a criança desperta o desejo de aceitar Jesus, mas ela ainda não entendeu muito bem a sua necessidade de salvação. E ela acha que ela nem tem muito pecado, não, tá? Porque ela nem faz tanta coisa errada. Então, vamos treinar como que seria. A gente fala assim, olha, Aninha, o que você queria falar comigo? Aí a criança responde assim, eu quero aceitar Jesus. Ou às vezes elas falam assim, eu quero aceitar Deus. Aí a gente tem que perguntar assim, por que você quer aceitar Jesus, Aninha? A gente deixa a criança responder. Aí, né, dependendo do que ela responder, porque é bom, ou porque, não sei, o que ela vai responder. Aí a gente pergunta, né? Você sabe dizer o que é pecado? Aí a gente vai ver se a criança entendeu que ela tem pecado e se ela sabe o que é pecado, né? Se ela não conseguir explicar nada, se ela não souber falar por que ela quer aceitar Jesus e nem souber o que é pecado, então o Espírito Santo está começando a trabalhar no coração dessa criança que quer aceitar Jesus, mas ela ainda não entendeu bem o porquê que ela precisa. Tá? Então aí a gente pode dizer assim, olha, Aninha, eu fiquei muito feliz que você veio falar comigo, que você tem esse desejo de aceitar Jesus. Quando você souber o que é pecado,
você volta a falar comigo e vem falar comigo de novo, tá bom? Vem na semana que vem, na nossa próxima aula, na escola dominical, na nossa reunião do clubinho, e você ouve a lição, presta bem atenção, e aí, ó, não esquece que eu te falei, hein? Quando você souber o que é pecado, você pode vir falar comigo de novo, tá bom? Boa semana para você. Deus te abençoe. Tchau. E aí, a gente se despede da criança e a gente vai esperar ela ouvir e entender o que é pecado, tá? No diálogo 3, vamos treinar. O que acontece no terceiro? A criança, ela vai expressar por si mesma o desejo de receber a Cristo. Aí a criança já vai saber o que é pecado, mas a criança, nesse caso, ainda não reconhece. Ela sabe o que é pecado, mas ainda não reconheceu bem que ela é pecadora, né? Talvez ela não tenha consciência, porque às vezes a criança, ela, ela pode achar que ela não tem muito pecado por ela ter vivido pouco, porque às vezes é uma criança mais calminha, que não desobedece. Uma criança mais danadinha, que desobedece, que faz bastante estripulia, ela pode reconhecer mais. Você tem pecado? Eu tenho, sim. Né? Então, vamos imaginar que seria assim. Vamos ensaiar com um menino agora, tá? Vamos dar um nome para esse menino. Vamos escolher Joãozinho também, tá? Joãozinho, o que você veio falar comigo? Aí o Joãozinho vai responder: eu quero aceitar Deus, professor. Mas por que você quer aceitar Deus, aceitar Jesus? Aí deixa a criança responder. A gente pergunta: Joãozinho, você sabe o que é pecado? Ah, professora, pecado é quando eu desobedeço a minha mãe. Pecado é quando eu não quero repartir o lanche com meu amigo. É fazer o que Deus não gosta. Essas coisas, se alguma coisa desse tipo a criança vai falar, né? E aí, o que acontece? Vamos dar sequência no diálogo. A gente pergunta assim: pecado é isso? E você faz essas coisas? Você peca? Você desobedece a Deus? Você faz isso aí? Aí, às vezes, a criança responde: não, imagina, não faço não. Aí, a gente fala: olha, então, quando você desobedecer, você vem falar comigo de novo, tá? Vem na próxima aula, no clubinho, na escola dominical, semana que vem. Quando você tiver um pecado, você vem falar para mim. Aí a gente se despede da criança e vamos imaginar que daí já passou, já é semana que vem, aí essa criança voltou, veio falar com a gente de novo, né? E daí, dando continuidade, a gente já perguntou se a criança peca, ela fala o que é, a gente pergunta: Joãozinho, mas e você faz essas coisas? Você tem pecado? Ai, professor, eu tenho. Ai, professor, eu tenho. E aí ele falou: nossa, professor, olha, fiz uma coisa, minha mãe pediu para deixar a louça lavada, eu desobedeci, eu fui brincar, não fiz o que minha mãe falou. É, então você presta bem atenção no que eu vou te falar. Sabe, Joãozinho, a Bíblia diz, aí a gente entra com o visual de aconselhamento. Aí a gente escolhe ou os dedos ou o livro sem palavras. Você pode usar um livro que você quiser. Você pode até usar a pulseirinha e já entregar a pulseirinha para aquela criança. Ou você pode usar os visuais do céu, como ir lá. Prontinho, tá? Então, nesse momento, é que a gente vai utilizar os visuais de aconselhamento e vai dizer ali o plano de salvação para a criança, sabe? Deus fez você, ele te criou e ele te ama. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. E sabe, esse pecado aí que você falou que tem, que você fez,
Esse pecado e qualquer outro, ele separa a gente de Deus. Deus é santo. E lá onde ele mora, o pecado não entra. O pecado separou o homem de Deus. Mas sabe, Joãozinho, Jesus, ele te ama. E ele veio lá do céu, nasceu como bebezinho, cresceu, ele morreu na cruz para pagar o preço por esses pecados que a gente faz. Foi ele que pagou o preço pelo nosso pecado. E quando ele ressuscitou, depois que ele foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele nos dá a esperança de vida eterna. A Bíblia diz que quando a gente crê, a gente tem a vida eterna com Deus. Nunca mais a gente vai ficar separado de Deus. E ele nos oferece de graça essa salvação, que é um presente que Deus nos dá. E você precisa crer que Jesus é o seu Salvador, que ele paga o pecado e você precisa receber ele na sua vida. Aí a gente fala, você entendeu, Joãozinho, o que eu acabei de explicar para você? Aí ele realmente vai dizer, sim, professor, eu entendi. Aí a gente fala, puxa, que bom que você entendeu. Então vamos relembrar. Aí a gente pode, né, fazer uma recapitulação do visual que você acabou de usar. E aí a gente diz assim, olha, Joãozinho, a Bíblia diz que quando a gente crê e recebe Jesus como Salvador, a gente precisa falar com a nossa boca. Com o coração a gente crê, mas com a nossa boca a gente fala para Deus e para todo mundo que a gente recebeu Jesus como Salvador. Então vamos falar para Deus agora? Vamos fazer. Você quer falar isso para Deus? Quero, professor. Então vamos fazer uma oração? Vamos dizer que você aceita o perdão dele e pede para ele vir morar no seu coração. E daí a gente pode ajudar a criança a orar, porque ela não sabe ainda, né? É a primeira vez que ela vai fazer isso. E daí a gente pode então dizer, vamos orar, dá a mãozinha para a criança e fala assim, ó, Senhor Jesus. A criança repete, né? Eu sei que eu tenho pecado e eu entendi que o Senhor veio morrer para pagar o meu pecado. E eu quero receber o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Uma oraçãozinha curta, simples, e nesse momento é aquela hora daquela festa no céu, porque a Bíblia diz que os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende. E esse é o alvo de todo esse trabalho. Calma lá, não vou chorar. Até parece que a criança já aceitou Jesus, né? De verdade. Sim. É porque é muito emocionante, é muito mesmo. Então, esse é o momento que aquela criança foi salva. Esse é o momento que mais uma criança foi salva do castigo eterno. E nesse treinamento que foi feito, que eu não sei se eu anotei, onde que eu anotei, uma frase muito importante que eu falei com uma pessoa que também é apaixonada por evangelismo de criança, né? E quero falar aqui para você. Tá aqui, rapidinho. Se eu não achar aqui, depois eu escrevo lá no grupo. Para não perder tempo. Não achei aqui agora. Para não perder tempo, eu vou escrever para vocês essa frase no grupo, tá? Que eu quero escrever do jeitinho que ela me falou. Ok. E então, minhas queridas, e os outros alunos que vão ouvir essa aula gravada, esse treinamento é muito importante. Prepara, porque ensinar a lição e fazer um apelo bem feito e fazer esse aconselhamento, é no aconselhamento que a gente vai, então, conferir se a criança não entendeu
ou se ela entendeu, mas ainda não completamente, ela só tem o desejo de receber a Cristo, se ela entendeu, mas ainda não sabe o que é pecado, ou se ela, no momento que ela entendeu e já sabe o que é o pecado, e acontece exatamente como foi nessa simulação do último diálogo. Aí essa criança já é do rebanho do nosso pastor Jesus. Tá? Se for uma criança que não tem família na igreja, é um motivo aí para a gente conversar com a mãe, com o pai, porque provavelmente os pais estão permitindo que essa criança vá à igreja. Então aí a gente conversa com eles, explica que a criança tomou essa decisão, convida eles para virem participar também. É uma forma de integrar. Aí depois, sobre a integração do aluno, da criança, a gente vai falar em aulas futuras, certo? Alguém tem alguma pergunta a respeito do aconselhamento ou de algum visual do apelo, algum ponto da aula que queira falar agora? Ou se lembrar depois também, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ótimo. Então, o que eu vou deixar para vocês? Vou deixar para vocês dessa aula. Olha, hoje a gente aprendeu a respeito da prática, diálogo. Vocês estão vendo ainda a minha tela ou não? Não, né? Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Qual é? Agora é só o final da apresentação, onde eu digo obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Então, vamos passar rapidinho no que a gente aprendeu. Aprendemos sobre a importância do recurso visual na apresentação da lição. Aprendemos sobre instruções para o uso desses recursos. Aprendemos como deve ser organizado o roteiro. O que é e como fazer o apelo. Quais são os recursos do apelo, livro sem palavras, o recurso dos dedos ou o visual do céu, como ir lá. E aprendemos sobre o aconselhamento. Certo? Agradeço vocês pela aula de hoje. Vou parar a apresentação. E aí vou corrigir o roteiro de vocês. E na próxima aula a gente vai falar, acredito que sobre a integração da criança. E daí vou passar algum trabalhinho para vocês, que já tenho o que eu vou passar, tá? Tá ok. Hoje eu vou entregar para vocês, então, esse recurso, esse texto do aconselhamento, desse passo a passo do que eu fiz aqui, e os visuais, certo? Vamos orar para a gente encerrar nossa aula de hoje. Tem alguma de vocês que gostaria de conduzir a oração do final da aula? Como é, professor? Tem alguma de vocês gostaria de conduzir a oração para a gente terminar a aula? Sim. Camila, pode orar para nós, então. Você pode abrir a câmera para fazer oração, Camila? Peraí, professor. Tá. Obrigada. Então, Camila vai orar para encerrar a aula de hoje. Tá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que nós estamos aprendendo aqui. Te agradecemos, Senhor, pela vida da professora Kelly, Pai, que está se disponibilizando do seu tempo, Senhor, para nos ensinar, Pai, essa tão maravilhosa e importante, Senhor, que é evangelizar nossas crianças, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor, por cada aluna que está aqui hoje. O Senhor esteja abençoando a cada uma delas.
e nos abençoando nesta noite também, e nos ajude para que nós possamos, Senhor, colocar tudo que nós estamos aprendendo aqui em prática, Senhor. É isso que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Obrigada, professora, pela aula. Eu que agradeço. Uma boa final de semana para vocês e até a Amém. próxima aula, tá? Um beijo, fique com Deus. Obrigada, Beijo. professora. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo.